Eu gosto de você, mas não estou afim de você desse jeito, disse minha namorada depois que a beijei. Ela achava que tinha todo o controle. Um mês depois, ela chorava por tudo que havia perdido, sem nem perceber que havia entregue de mão beijada. Oi Reddit, minha namorada me disse algo algumas semanas atrás que mudou tudo. Em vez de explodir ou implorar, decidi levar suas palavras ao pé da letra e focar em mim mesmo. Alguns poderiam chamar o que fiz de mesquinho, mas, honestamente, eu apenas parei de fazer todas as coisas que ela acreditava ter direito. As consequências disso foram interessantes. Eu, 27 anos, homem, trabalho com TI, sistemas e redes. Gosto de ordem, lógica, sistemas que fazem sentido. Não sou de drama, nunca fui do tipo emocional. Carmen, minha namorada, 24 anos, sabia disso quando começamos a namorar. Já morávamos juntos há um tempo. Para todo mundo, parecíamos o casal normal. Eu pagava as contas, planejava viagens, cuidava dos problemas do carro dela, mantinha a casa em ordem. Ela flutuava por aí com aquele pensamento de eu mereço essa energia que, honestamente, eu deixava. Na época, eu não me importava porque acreditava que ela estava comigo de verdade. Descobri depois que ela estava comigo pelo que eu dava a ela. Era uma noite de quinta-feira. Estávamos no sofá assistindo aquele programa idiota, Love Island, inclinei-me para beijá-la de boa noite, como sempre, e disse que a amava. Foi então que ela fez aquela cara séria. Aquela que as mulheres fazem antes de lançar uma bomba que acham que você vai segurar. Ela silenciou a TV, virou-se para mim e disse, eu gosto de você, mas não estou afim de você desse jeito. Eu apenas a encarei por um segundo. Não fiquei bravo, nem triste. Mas como se um erro de sistema tivesse aparecido na minha cabeça. Era só isso? Essa era a grande confissão que ela achava corajosa? Ela esperou. Esperava toda a cena de cinema, eu implorando, perguntando por quê, talvez prometendo melhorar, chorando, seja lá o que fosse. Em vez disso, eu dei a ela o que ela não estava pronta para receber. Apenas acenei com a cabeça e disse, obrigado pelo esclarecimento. Então me levantei e fui para a cama. O jeito que ela me olhou quando saí foi impagável, como se tivesse estudado para a prova errada. Deitei-me na cama rolando o celular e, claro, ouvi o dela explodindo de notificações. Carmen tem um grupo de amigos. Ela o chama de seu conselho de diretores. Uma vez, ela me deixou logar pelo tablet para pedir comida, e eu nunca saí da conta. Naquela noite, nem precisei espiar para saber o que estava acontecendo. Ela já estava reportando sua verdade ao comitê. Eu podia imaginar, Carmen, finalmente disse a ele que não estou afim dele desse jeito. Fui tão honesta. Amigas, vocês são tão corajosas, rainhas. A maioria das garotas não teria essa coragem. Você está evoluindo. Evoluindo para o quê? Para a colega de quarto? Porque era exatamente isso que ela havia acabado de se inscrever, sem nem perceber. Do meu ponto de vista, ela basicamente me enviou uma notificação de sistema, serviços de amor desativados. Por favor, aceite o dograde. E, como sou cara de sistemas, fiz o que fazia sentido. Processe os dados, reconheça e atualize o sistema. Ela gosta de mim, mas não está afim? Beleza. Isso significa que não sou mais obrigado a rodar as funções de namorado. Sem mais atualizações para o lado dela da rede. O problema é que Carmen achava que tinha feito um movimento genial de poder. Na cabeça dela, ela pegava todos os benefícios, minha estabilidade, meu dinheiro, meu cozinhar, meu cuidado. Mas, sem o trabalho bagunçado de realmente estar apaixonada, ela achava que havia hackeado o relacionamento e reescrito as regras a seu favor. O que ela não sabia? Ela apenas ativou o que gosto de chamar de protocolo de colega de quarto. É simples. Quando você me rebaixa para eu só gosto de você, eu te trato como alguém que eu só gosto. Polido, civilizado, sem raiva, sem paixão, sem amor, apenas a mesma energia que você daria a um colega de trabalho que você não odeia, nada mais. Então, enquanto ela validava sua coragem com as amigas no quarto, eu já havia terminado, desconectado, mentalmente mudado. Na minha cabeça, eu ria porque ela achava que havia vencido algo. O que ela realmente ganhou foi o desligamento lento e sistemático de todos os benefícios que costumava dar como certos. Nada de mensagens de bom dia, nada de café do jeito que ela gosta, nada de consertar o carro quando treme ou reservar jantares. Nada de flores, nada de contas silenciosamente resolvidas. Todas essas coisas eram funções do amor. Ela disse que não estava afim, então adivinha? Esses recursos expiraram imediatamente. Naquela noite, adormeci pensando, isso vai ser divertido. Porque, diferente de Carmen, eu não faço explosões emocionais. Eu faço desmantelamento lento e eficiente. Não sou mesquinho, sou preciso. E ver o pequeno castelo dela, construído sobre o sentimento de direito, desmoronar por seu próprio peso? Isso vai ser melhor do que qualquer grande cena dramática de término que ela achava que enfrentaria. Ela achava que me tinha encurralado. Achava que eu estaria desesperado para voltar a conquistar sua aprovação. Mas a realidade era mais simples. Ela se demitiu do papel de namorada. E eu estava prestes a fazer com que ela entendesse como é realmente ser apenas gostada. Então, sim, Carmen achava que estava sendo corajosa.
O que ela realmente fez foi me entregar as chaves para sua própria ruína. E eu mal podia esperar para começar. Na manhã seguinte ao discurso de Carmen, não estou afim de você desse jeito, comecei a agir. Se ela achava que eu estava blefando quando agradeci pelo esclarecimento, estava prestes a descobrir o que isso significava na prática. Normalmente, as manhãs eram automáticas. Eu virava, dizia bom dia, ia para a cozinha e fazia o café dela com aquele leite de amêndoas estranho que ela jurava ser essencial para sua existência. Naquele dia, não disse uma palavra. Levantei, tomei banho, me vesti, preparei uma panela de café, servi uma xícara para mim e enchi minha garrafa térmica para o trabalho. Deixei o restante da panela vazia. Carmen entrou na cozinha alguns minutos depois, cabelo bagunçado, parecendo meio sonolenta. Olhou para a panela e depois para mim. Esqueceu do meu? Perguntou. Nem olhei para cima enquanto amarrava os sapatos. Não, fiz só o suficiente para mim. Achei que você queria cuidar do seu. O silêncio era denso. Ela não estava acostumada com isso. Joguei um casual tenha um bom dia por cima do ombro enquanto saía. Sem beijo, sem eu te amo, apenas um aceno educado como você faria a um vizinho ao conferir o correio ao mesmo tempo. Mais tarde, naquela tarde, ela me mandou mensagem, nada de bom dia hoje. Respondi, normalmente não mandamos mensagens assim. Nenhum retorno dela. Naquela semana, as mudanças se acumularam rápido. Compras de supermercado, só para mim. Minha prateleira parecia um catálogo. Recipientes para preparo de refeições empilhados, peito de frango, arroz, legumes, bife. O lado dela, vazio, exceto por uma triste caixa de leite de amêndoas. Normalmente, eu a carregaria de lanches e pães que ela gostava, mas por quê? Isso era trabalho de namorado. Colegas de quarto cuidam do próprio. Uma noite, enquanto preparava as refeições, ela abriu a geladeira e franziu a testa. Você não comprou nada para mim? Eu dei de ombros. Não sabia o que você queria, mais fácil se pegar você mesma. Ela ficou lá parada como se tivesse visto um OVNI, depois saiu batendo o pé. A história do papel de parede do celular não foi planejada, mas admito que foi satisfatória. Por anos, minha tela de bloqueio era uma foto nossa em uma viagem à praia. Uma noite, troquei para a foto do meu carro. Uma que tirei depois de polir. Carmen viu quando eu conferia mensagens e congelou. Onde está a nossa foto? Exigiu. Dei de ombros de novo. Não combina mais com o tema. Seus olhos se estreitaram, mas eu voltei ao laptop como se não tivesse notado. Enquanto isso, comecei a ocupar meu tempo de forma diferente. Antes, a maioria das noites eu passava no sofá com ela assistindo a programas que não me interessavam. Agora, eu mal estava em casa. Depois do trabalho, ia para a academia. 2 horas de levantamento, fones de ouvido, mente limpa. Depois, eu ia para a garagem do meu amigo. Jogávamos pôquer, jogávamos sinuca, consertávamos o velho Mustang dele. As noites de homem se tornaram rotina. Carmen percebeu. Ela sempre percebia. Você nunca está mais em casa, disse uma noite, quando cheguei tarde. Joguei minha mochila perto da porta. Só colocando o papo em dia com os caras. Não os vi há séculos. Não é verdade. Você costumava vê-los bastante. Sorri de lado. Não assim. Acho que antes eu estava ocupado demais. Ela não gostou da resposta, mas também não insistiu. Provavelmente porque ainda achava que isso era temporário. Que eu iria me recompor e voltar para o cara que construiu todo o estilo de vida dela. O problema é que eu nem estava frio. Eu era educado, civilizado. Do mesmo jeito que trataria um colega de trabalho, eu não me importava. Carmen queria me tirar da zona do amor, então me coloquei exatamente onde ela me colocou. Ela achava que isso significava liberdade. O que realmente significava era vazio. No começo, parecia aliviada. Ela tinha seu espaço. Nada de pressão vinda de mim, nada de obrigações. Ela desfilava como se tivesse descoberto o hack mais inteligente do relacionamento. Benefícios de namorado, sem expectativas de namorado. Ela ainda não entendia. Os benefícios estavam atrelados às expectativas. Remove uma, você perde a outra. No final da semana, o clima no apartamento mudou. Não era mais um lar compartilhado. Eram 2 vidas separadas cruzando caminhos. Eu comia melhor, levantava mais peso, ria mais com meus amigos. Meu telefone piscava com mensagens dos caras. Que bom que você voltou a se soltar, cara. Mano, você tá matando na academia ultimamente. Enquanto isso, o telefone de Carmen iluminava com mensagens do conselho de diretores dela dizendo quanto ela era corajosa. Mas quando eu chegava depois de uma noite fora, ela estava sentada no sofá, rolando o celular sozinha. Ela queria espaço. Teve todo o espaço que quis. E eu não tinha intenção de devolvê-lo. Quanto mais me afastava, mais percebia quanto do meu tempo havia sido gasto sustentando Carmen. Com ela rebaixada para colega de quarto, eu tinha horas de espaço livre todos os dias, e as preenchia rápido. Na segunda semana, minha rotina estava irreconhecível. Ia à academia 4 noites por semana, às vezes 5.
Não era só levantar peso, embora o progresso no espelho fosse evidente. Era sobre as pessoas. Comecei a conversar com outros frequentadores. Homens se ajudando, trocando dicas, brincando sobre postura. E também tinham as garotas do nosso grupo. Não de forma flertante, nem estranha. Apenas parte da mesma turma que gosta de treinar pesado e depois se encontrar para se divertir. Logo, formamos um pequeno grupo. Treinávamos juntos, depois íamos comer algo. Algumas me adicionaram no Instagram. Daí, de repente, estava marcado em uma foto em grupo depois de uma corrida noturna na lanchonete. Todos flexionando, rindo, suados da academia. Não era nada demais, mas comparado à vida de ermitão que eu levava com Carmen, era um upgrade total. E Carmen percebeu. Ela percebeu. Na manhã seguinte, a primeira fissura real apareceu. Carmen tentou puxar conversa enquanto eu arrumava minha bolsa de academia. Então, quem são essas garotas na foto? Perguntou. Eu fechei a bolsa. Amigas. Por quê? Achei estranho você não ter me contado sobre elas. Dei a ela um olhar firme. Quer que eu faça um PowerPoint? Posso listar todas as minhas amigas com notas de rodapé, colorido por categoria. Ela revirou os olhos e foi embora bufando. O fato é que eu nem estava tentando ser mesquinho. Eu apenas havia parado de alimentar a versão antiga de mim. O cara que a tranquilizava, planejava a vida dela, garantia que ela se sentisse segura. Esse era o namorado. Ela deixou claro que esse cara estava aposentado. Enquanto isso, o próprio conforto dela começava a escapar. A segunda ida ao mercado a atingiu forte. Voltei com minha carga habitual. Dessa vez, nem me preocupei em deixar espaço na geladeira. Na segunda semana, meus recipientes de preparo de refeição haviam tomado a maior parte das prateleiras. Disse a ela que podia usar a gaveta de baixo para as coisas dela. Ela bateu a porta da geladeira com mais força do que precisava. No final da semana, voltou a questão do carro. Eu estava no laptop quando ela se apoiou na porta. Meu carro ainda está fazendo aquele barulho. Você pode dar uma olhada rápida? Sem tirar os olhos da tela, disse, melhor aposta como mecânico? Tenta o Yelp, filtra por 4 estrelas ou mais. Você sempre fez assim antes. Ela estourou. Eu disse, finalmente me virando para encará-la. Eu costumava. Agora as coisas são diferentes. Isso é com você para resolver. O silêncio depois disso foi pesado. Ela apenas me encarou e saiu. Pela primeira vez em anos, senti que estava vivendo para mim, em vez de constantemente manter a bolha de conforto dela. E isso a assustou. Uma noite, a peguei tentando trazer o assunto de volta. Você está agindo diferente, disse ela. Sorri de lado. Chama-se viver minha vida. Não acha que está sendo meio frio? Inclinei a cabeça. Frio seria te ignorar completamente. Estou sendo educado. Esse é o pacote de colega de quarto. Você mesma desenhou. Ela não respondeu. Apenas voltou ao celular com aquela cara de desgosto. A parte mais engraçada? Ela ainda achava que estava no controle. Pensava que se estalasse os dedos, eu voltaria rastejando. Achava que a dinâmica antiga estava apenas pausada, esperando que ela reagisse. Mas começava a ver a verdade. Quanto mais me afastava, mais percebia que a rede de segurança havia desaparecido. O estilo de vida que ela construiu com meu esforço estava escapando debaixo dela. E eu não estendi a mão para segurá-la. Carmen não estava mais aliviada. Ela estava ansiosa. E quanto mais ansiosa, mais calma eu ficava. Eu a descartei, silenciosa e eficientemente. E, pela primeira vez em todo o nosso relacionamento, ela era quem corria atrás do silêncio. Tentando preenchê-lo com perguntas, pistas, pequenos comentários. E eu? Já estava pela metade fora. Quando o aniversário de Carmen chegou, eu basicamente vivia 2 vidas separadas. A minha. A academia. Meu novo grupo. Corridas noturnas à lanchonete. Noites de pôquer. Os projetos na garagem do meu amigo. A dela. Sentada no apartamento, esperando eu preencher o silêncio que eu não me importava mais em preencher. No passado, o aniversário dela era um evento olímpico para mim. Festa surpresa, presentes cuidadosamente planejados. Ela costumava se gabar para as amigas sobre o quanto eu era atencioso. Este ano, nem coloquei lembrete no calendário. Quando a manhã chegou, me virei, havia acordado e disse, seco, feliz aniversário, Carmen. Espero que seja bom. Então me levantei e comecei o dia. Sem flores, sem café na cama. Apenas um reconhecimento rápido, como você faria a um colega que trouxe donuts para o escritório. Ela me encarou como se não acreditasse no que ouvirá ou no que não ouvirá. Quase podia ver ela esperando a verdadeira surpresa. Nunca aconteceu. Ao meio-dia, eu já tinha saído. Primeiro academia, depois encontrei o grupo. Eles sabiam que era aniversário dela porque eu mencionei uma vez, mas deixei claro que não faria nada especial. Um dos caras brincou, caramba, mano, isso é frio. Eu ri. Não, só é preciso. Ela ficou spameando as redes sociais com comentários de que feliz aniversário, rainha, mas nenhum deles apareceu.
Nada de convites para jantar, nada de presentes, nenhuma festa de backup. Apenas validação vazia na tela, enquanto ela se sentava sozinha no silêncio. E eu? Eu não fui cruel. Nem estava bravo. Estava desligado. Exatamente o que ela pediu. Naquela noite, ao adormecer, pensei em quanto tinha mudado em um mês. 1 ano atrás, eu teria me matado planejando o dia perfeito para ela. Agora, entreguei um bolo simples e voltei a rir com meus amigos. Carmen queria nos rebaixar. Queria os benefícios sem o esforço. E, pela primeira vez, ela estava percebendo como isso realmente se parecia. Pausa rápida, pessoal. O YouTube acabou de lançar esse recurso novo e hype. Se você está curtindo essa história, aperte esse botão de hype. Ele indica ao YouTube que este vídeo merece explodir e mantém histórias ainda mais loucas chegando para vocês. Muito obrigado pelo apoio. Certo, de volta ao drama. O aniversário dela não foi apenas mais um dia no calendário. Foi prova. Prova de que eu já estava pela metade fora da porta, e que ela era quem a abriu. E, honestamente, vê-la perceber isso foi o melhor presente de todos. Na manhã seguinte ao aniversário, mudei para o escritório e fechei a porta do antigo arranjo. Quartos separados, limites claros. Ela ficou com o quarto, eu peguei o sofá do escritório. Nada de cama compartilhada, nada de roupas misturadas, nada de conversas noturnas. Mas o aniversário foi só o começo. Veja, Carmen achava que o rebaixamento era apenas emocional. Achava que ainda teria o estilo de vida, a estabilidade, todos os pequenos luxos que vinham do fato de eu pagar silenciosamente as contas. O que ela não percebeu é quantos dos itens essenciais dela estavam no piloto automático no meu nome. Naquele mês, comecei a desligar coisas. Primeiro, o plano de telefone. Estávamos em um plano familiar compartilhado porque era mais barato, e eu nunca me importei em cobrir, até agora. Entrei, removi a linha dela e mantive a minha. Simples. Por que eu deveria continuar pagando por alguém que disse que não estava afim de mim? As consequências vieram 2 dias depois. Eu estava na academia quando meu telefone vibrou. Era Carmen, mensagens disparadas sem parar. Meu telefone não está funcionando. Diz que minha conta está inativa. Você fez alguma coisa? Esperei terminar meu treino antes de responder. Sim, te tirei do plano. Você vai precisar criar sua própria conta agora. Ela explodiu meu telefone com ligações, que ignorei até chegar em casa. Quando atravessei a porta, ela estava ali, com o celular na mão, rosto pálido. Por que você fez isso? Exigiu. Coloquei minha mochila de academia no chão, calmamente. Por que não estamos mais dividindo as contas? Você queria independência, certo? Isso faz parte dela. Ela me encarou como se eu tivesse falado outra língua. Mas eu nem tenho emprego agora. Então você vai ter que descobrir isso, disse, indo para o chuveiro. Depois vieram as contas de streaming, Netflix, Spotify, até a conta Prime que ela usava para pedir qualquer coisa. Tudo no meu cartão. Tudo foi cancelado para ela. O surto foi imediato. Uma noite, ela estava encolhida no sofá, controle na mão, apertando botões. Por que a Netflix não está funcionando? Gritou. Eu passei com meu shake de proteína. Mudei a senha e desconectei todos os dispositivos. Deletei seu perfil. Mais fácil assim. Seu queixo caiu. Você nem me perguntou. Levantei uma sobrancelha. Não achei que precisava. Você nem me perguntou antes de me dizer que não estava afim de mim. Ela resmungou algo que não peguei e saiu bufando para o quarto. Mas não parou por aí. As pequenas coisas começaram a se acumular para ela. Assinaturas que ela esqueceu que eu pagava. Entregas que pararam de chegar. Até o seguro do carro. Entrei na conta da pólice dela, tirei meu cartão do pagamento automático e deixei a data de renovação chegar. Quando o aviso chegou pelo correio e ela percebeu que não estava pago, entrou em pânico. Por que meu seguro não está pago? Estourou uma tarde, agitando a carta na minha cara. Olhei para cima do laptop. Por que eu não estou mais pagando? Você vai ter que ligar para eles e criar sua própria conta. O rosto dela ficou vermelho. Isso é insano. Você não pode simplesmente. Posso, cortei calmamente. E eu fiz. A realidade estava se instalando. Carmen havia vivido confortavelmente sustentada por um homem apaixonado. No momento em que isso acabou, o suporte invisível se foi junto. E foi aí que o desespero começou. Ela tentou pequenas manhãs no começo, deixando bagunça para eu limpar, esperando que eu explodisse. Não explodi. Apenas empilhei os pratos dela no lado dela do balcão. Ela colocou música triste na sala. Eu coloquei meus fones com cancelamento de ruído. Ela batia portas, murmurava resmungos, suspirava dramaticamente. Eu sorria e continuava vivendo minha vida. Então vieram os movimentos maiores. Uma sexta-feira à noite, ela chegou tarde, claramente abalada, vestindo uma das minhas camisas antigas. Entrou no meu quarto, sentou na beira da cama e colocou sua melhor voz de menina triste. Sinto sua falta, sussurrou. Sinto falta de nós.
Deixei meu livro de lado, olhei para ela e dei um aceno de simpatia como você daria a um estranho reclamando do trânsito. Parece que você está passando por um momento difícil. Já pensou em ver um terapeuta? Pode te ajudar a lidar com esses sentimentos. Ela piscou, surpresa. Um terapeuta? Estou falando com você. Certo, disse, pegando meu livro de volta. Mas eu não sou o cara que você sente falta. Você deixou isso claro. As lágrimas dela secaram instantaneamente. Ela me encarou, sem palavras, antes de sair correndo. A ansiedade dela começou a aparecer em pequenos sinais também. Ela checava a tela do meu telefone sempre que achava que eu não estava olhando. Fugia quando eu me preparava para sair com o grupo da academia, tentando ver se eu mencionaria onde estava ou com quem. Às vezes perguntava direto, com voz afiada, quem vai estar lá? Eu dava de ombros. Amigos. As marcações no Instagram não ajudavam. Cada vez que eu aparecia em uma foto de grupo, com homens, mulheres, quem quer que fosse, ela curtia imediatamente e depois ficava perto de mim como se quisesse perguntar algo, mas não sabia como. Uma noite, ela explodiu. Você mudou, disse amargamente, enquanto eu arrumava minha bolsa. Fechei o zíper, joguei no ombro. Estou melhor. Não era isso que eu queria dizer. É o que eu quis dizer, respondi, e saí. No final do mês, Carmen não estava apenas ansiosa. Estava se desfazendo. Sem serviço de telefone, sem contas de streaming, sem seguro do carro, sem dinheiro entrando e sem ideia de como se ajustar. Por anos, ela achou que eu carregaria tudo silenciosamente para sempre. Sem perguntas. Agora, ela vivia no silêncio que criou. E eu? Eu estava prosperando. Tinha novos amigos, um corpo mais forte, mente mais clara e uma vida que finalmente girava em torno de mim, em vez de girar em torno do direito que ela achava que tinha. Ela achou que era corajosa quando disse que não estava afim de mim. O que ela não percebeu foi que coragem sem visão é apenas estupidez. E todo dia ela provava esse ponto melhor do que eu jamais poderia. Vê-la sentada no silêncio, rolando o feed do celular com Wi-Fi que ela mal ajudava a pagar, enquanto eu ria com pessoas que realmente queriam minha presença, esse foi o verdadeiro impacto. E, honestamente, eu aproveitei cada segundo. Carmen, por outro lado, estava se desfazendo. O silêncio, os benefícios que sumiram, o constante esgotamento do conforto em que ela havia baseado a vida dela, tudo estava alcançando-a. No começo, ela tentava pequenas artimanhas, deixando louça suja na pia, pilhas de roupas no sofá, migalhas espalhadas pelo balcão, coisas que eu costumava limpar sem pensar. Agora, eu apenas empilho a louça cuidadosamente no lado dela do balcão, dobrei a roupa dela em uma pilha na cama, varri meu lado da cozinha e deixei o dela exatamente como estava. Ela entrava, via a bagunça intocada e bufava como se eu tivesse cometido um crime. Você está sendo seriamente mesquinho, estourou uma tarde. Olhei do laptop. Por não limpar depois de você? Isso não é mesquinho, Carmen. Isso é normal. Ela revirou os olhos tão forte que pensei que iam travar. Você está agindo como uma criança. Só porque eu disse que não estava afim de você, não significa que tem que me punir. Inclinei-me na cadeira, calmo como sempre. Punir você? Eu só estou vivendo minha vida. Você é que está tropeçando na diferença. Isso acalou por uns 5 minutos. A próxima estratégia era barulho. Música triste tocando alto na sala, vídeos do TikTok no volume máximo, qualquer coisa para provocar reação. Coloquei meus fones com cancelamento de ruído e continuei trabalhando. Ela chegou a ficar na porta, agitando os braços como se eu tivesse que reconhecê-la. Eu apenas dei um joinha sem tirar os olhos da tela. A fúria no rosto dela era quase cômica. Então vieram as chantagens emocionais. Uma noite, cheguei tarde depois de sair com meu grupo da academia. Carmen estava sentada à mesa da cozinha, braços cruzados, olhos vermelhos. Você nunca está em casa mais, disse. Deixei a mochila no chão. Tenho estado ocupado. Com eles? Ela bufou, apontando para meu celular. Amigos, disse simplesmente. A voz dela se quebrou. Você nem se importa mais comigo. Sorri. Você me disse para não me importar. Lembra? A mandíbula dela se contraiu e ela saiu bufando. Na semana seguinte, ela aumentou a aposta. Me encurralou no corredor enquanto pegava minhas chaves. Você acha que é tão esperto, não é? Ela cuspiu. Cortando-me de tudo. Fazendo-me fazer tudo sozinho. Você só está amargurado porque fui honesta. Virei-me devagar, encostado na parede, tranquilo como sempre. Honestidade não significa liberdade das consequências. Você disse que não estava afim de mim. Ok. Eu me ajustei. Isso não é amargura. É lógico. Você é patético, ela disparou. Mesquinho e patético. Sorri. Engraçado. Patético se parece muito com prosperar, então. O rosto dela corou, mas saí antes que pudesse retrucar. Ela odiava não conseguir me provocar. Gritar, chorar, fazer chantagem emocional. Tudo ricocheteava. Eu era inabalável e ela sabia disso. Agora, até suas amigas estavam percebendo. Ouvi uma das ligações dela.
Não, ele não briga. Ele não grita. Ele simplesmente não se importa. É como se eu não existisse. Era exatamente o que ela havia pedido. Embora ela nunca admitisse. O ponto de ruptura veio uma semana depois. Ela invadiu meu quarto enquanto eu falava com um dos meus amigos, bateu a porta atrás de si e começou a gritar. Você acha que é tão superior, não é? Agindo como se estivesse acima de tudo. Só está tentando me machucar porque eu disse uma coisa que você não gostou. Mudei o telefone para mudo e deixei sobre a mesa. Uma coisa? Carmen, essa uma coisa foi você me dizendo que eu não valia ser amado. Não faça papel de boba agora. A voz dela se transformou em choramingo. Não era isso que eu quis dizer. Inclinei a cabeça. É exatamente o que você disse. E eu não lido com traduções. Ela bateu o pé como uma adolescente. Você é cruel. Está me punindo por ser corajosa. Ri. Corajosa? Corajosa é cuidar das suas próprias contas. Corajosa é ficar de pé com as próprias pernas. Me dizer que não sou suficiente enquanto espera que eu continue carregando você? Isso não é coragem. É direito adquirido. Ela paralisou, boca abrindo e fechando como se não tivesse resposta. Peguei meu telefone, desmutei e disse, desculpe, cara. Onde paramos? Como se ela nem estivesse ali. Ela saiu batendo a porta tão forte que a moldura tremeu. A ironia era deliciosa. Ela me chamou de mesquinho por não fazer coisas que ela sempre tomou como certas. Mas ela não conseguia ver a verdade. Eu não estava fazendo menos. Eu estava apenas fazendo exatamente o que ela pediu. Ela queria que eu saísse do espaço emocional dela. Então eu saí. Ela queria ser honesta sobre não estar afim de mim. Então eu me ajustei. Ela queria liberdade. E eu dei a ela. Mas liberdade sem responsabilidade é apenas caos. E ela estava se afogando nisso. Enquanto isso, eu prosperava mais do que nunca. Novos amigos, corpo melhor, mais energia. Até meu chefe comentou no trabalho, se continuar assim, ótimo. Você está com ótima aparência. Carmen ouviu isso uma vez no viva voz e sua expressão se contorceu. Quando a notificação da renovação do contrato chegou pelo correio, a tensão no apartamento estava insuportável. Coloquei o envelope no balcão da cozinha e continuei meu dia. Carmen viu, pegou e ficou olhando por um longo tempo. Não disse nada, mas eu podia ver os pensamentos girando na cabeça dela. Ela estava apavorada. Não apenas por perder o conforto do apartamento, mas pelo que significaria se eu realmente saísse. Porque no fundo, ela sabia a verdade. Sem mim, ela não tinha nada. Nenhum plano, nenhuma estabilidade, nenhum apoio. E a melhor parte? Ela não tinha ninguém para culpar além dela mesma. O aviso de renovação ficou no balcão por dias, como um relógio ticando. Carmen olhava para ele toda vez que passava, mas nunca mencionava. Sabia que a conversa viria, mas não queria ouvir a resposta. Eventualmente, ela não pôde mais evitar. Uma noite, cheguei da academia, deixei minha mochila na porta e a encontrei sentada à mesa da cozinha, com o envelope à frente. Cabelo bagunçado, olhos vermelhos como se não tivesse dormido. Precisamos falar sobre isso, disse, voz baixa. Puxei uma cadeira em frente. Ok, o que você tem em mente? Vamos, renovar, perguntou. As mãos dela torciam o envelope como se ele fosse dar a resposta. Eu me recostei casualmente. Não. Já assinei o contrato para um novo lugar. Um quarto. Mais perto do escritório. A cor sumiu do rosto dela. O quê? Você. O que quer dizer com que não vai? Onde eu vou morar? Dei de ombros. Isso depende de você. Você vai descobrir. A boca dela abriu e fechou. Pela primeira vez, Carmen não tinha roteiro. Então a voz dela subiu, trêmula e raivosa. Então você simplesmente vai me deixar? Depois de tudo que fiz por você. Não pude evitar rir. Tudo que você fez por mim? Carmen. Eu carreguei tudo isso nas minhas costas. Você me disse que não estava afim de mim, e eu acreditei. Eu me ajustei. Não fiz nada para te machucar. Não te sabotei. Apenas parei de viver para você e comecei a viver para mim. Só isso. Ela bateu a mão na mesa. Você está me punindo. Me cortou. Me humilhou. Você está me ignorando como se eu não existisse. Inclinei-me para frente. Voz calma. Firme. Não. Eu não te puni. Não te humilhei. Não te sabotei. Apenas me retirei da sua pequena bolha. Tudo que você perdeu? Nunca foi seu para começar. Era meu. Meu esforço. Meu dinheiro. Meu tempo. E quando você disse que eu não valia ser amado? Eu parei de te dar essas coisas. Isso não é punição. Isso é a realidade. Ela balançou a cabeça furiosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu cometi um erro, ok? Eu estava confusa. Quero que as coisas voltem a ser como eram. Deixei o silêncio pairar por um instante. Então disse, tenho certeza que quer.
Mas o cara que fez tudo isso por você só existiu porque achava que você o amava. Sem isso, ele não existe. E eu não vou trazê-lo de volta. A voz dela se quebrou em um choramingo. Isso não é justo. Eu dei um meio sorriso. Justo teria sido você ser honesta antes de me deixar investir anos da minha vida em alguém que nunca esteve afim de mim. O que estou fazendo agora? É apenas eu seguindo em frente. Ela se afastou da mesa, andando de um lado para o outro, mãos no cabelo. Você não pode simplesmente jogar tudo fora. Temos história. Levantei-me devagar. História não paga aluguel. E com certeza não garante respeito. Ela parou, respirando pesadamente. Pela primeira vez desde sua grande confissão, parecia realmente assustada. Assustada não apenas por me perder, mas por enfrentar o mundo sem a rede de segurança que havia tomado como certa. Foi quando peguei a pequena caixa de veludo que havia sido entregue mais cedo naquele dia. Coloquei-a sobre a mesa à sua frente. Os olhos dela se iluminaram instantaneamente. Mesmo depois de tudo, ainda achava que eu cederia. Que aquilo era algum grande gesto para provar que ainda a amava. Ela estendeu a mão, trêmula. Deixei que abrisse. Dentro não havia anel. Era um chaveiro simples. Prata polida, com as palavras gravadas, gosto de você, mas acabou. O rosto dela desabou. Peguei o chaveiro, segurei na luz e disse, achei que você apreciaria a lembrança. É a única coisa que vou te dar novamente. Ela se quebrou então. Lágrimas, raiva, toda a performance. Você é cruel. Você não tem coração. Vai se arrepender disso. Coloquei o chaveiro de volta na caixa, fechei e deixei sobre a mesa à frente dela. Um presente de despedida. A única coisa que ela receberia de mim de novo. Não, Carmen, você vai se arrepender disso. Porque você achava que meu amor era infinito, incondicional, de graça. Achava que podia retirá-lo quando quisesse, e eu continuaria dando. Acontece que a única condição era que tivesse que ser mútuo, e você nem isso conseguiu me dar. O choro dela encheu a cozinha. Peguei minha mochila, joguei sobre o ombro e fui em direção à porta. Vou me mudar na próxima semana, disse calmamente. Vai querer planejar seu próximo passo antes disso? Ela não respondeu. Apenas ficou sentada à mesa, quebrada, olhando para o envelope vazio como se ele guardasse seu futuro. Quando saí naquela noite, senti-me mais leve do que em anos. Não por vingança, não por tê-la magoado, mas porque finalmente parei de deixar que o senso de direito dela comandasse minha vida. Não precisei sabotá-la. Não precisei de esquemas. Tudo o que fiz foi focar em mim, e ela não podia sobreviver sem mim. Isso não era mais problema meu. O silêncio que antes parecia pesado agora parecia liberdade. Carmen recebeu exatamente o que disse que queria, uma vida com um homem que não estava afim dela. Ela apenas nunca imaginou que esse homem seria eu, fazendo minhas malas, saindo pela porta e sem olhar para trás. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença, não esqueça de clicar no hypar para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo, obrigado por assistir.